Olá, seja bem-vinda e bem-vinda a mais um programa aqui do nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. Nos últimos dias, infelizmente, tem acontecido grandes desastres por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Mais de 100 mortes já ocorreram e milhares de famílias, comunidades afetadas, cidades afetadas. Pessoas perderam casas, pertences e, infelizmente, vidas e as vidas dos seus entes queridos. Como é que a psicologia pode contribuir em situações de crises, emergências e desastres, como está ocorrendo, infelizmente, agora no Rio Grande do Sul? Existem muitas dúvidas de como o psicólogo pode intervir, pode contribuir, inclusive se é possível ou não, prestar esses serviços como voluntário ou voluntária através de atendimentos psicológicos online. Tenho recebido perguntas, dúvidas de colegas de vários estados que têm interesse em contribuir de alguma forma, não só mandando algum tipo de valor, mas também oferecendo algum tipo de ajuda enquanto profissional de psicologia. Se você quer saber um pouquinho mais sobre essa prática, esse campo de atuação do profissional de psicologia e como você, profissional de psicologia, pode contribuir os cuidados que você deve adotar, no programa de hoje nós vamos abordar isso. Vamos trazer, inclusive, no final do vídeo, algumas referências técnicas para você dar uma lida, para você ter ciência dos cuidados, das orientações que os sistemas conselhos de psicologia disciplinam, regulamentam e orientam nessa prática da psicologia que é tão importante. Então fique conosco que logo após a vinheta nós vamos falar sobre a psicologia das emergências e desastres, falando um pouquinho de como você, profissional de psicologia, pode também contribuir para ajudar os nossos irmãos e irmãs lá do Rio Grande do Sul. Até daqui a pouquinho. Muito bem, agora nós vamos falar sobre a psicologia das emergências e desastres. E aí trazendo um pouquinho, algumas dicas, algumas orientações sobre o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Infelizmente, um grande desastre, onde mais de 140 pessoas, hoje eu estou gravando dia 13 de maio, então mais de 140 pessoas já perderam suas vidas, onde várias comunidades foram destruídas, pessoas perderam casas, perderam trabalho, perderam todos os seus pertences e, infelizmente, perderam muitos membros, entes queridos e amigos queridos. O papel da psicologia nesse ponto é muito importante. Cabe destacar que, inicialmente, por anos, quando se falava em intervenções diante de situações de crise e desastre, podemos dizer assim que a grande concentração de intervenções das políticas públicas do Estado, né, das forças, inclusive de voluntários, de empresas, era o foco na atenção a serviços básicos, né, de saúde, serviços básicos relacionados a questões físicas, como alimentação, roupa, vestimenta, um local, um abrigo, e por anos e anos os aspectos psicológicos ficaram meio que deixados de lado. Nos últimos anos, né, nesses últimos 50, 60 anos, vários teóricos, vários pesquisadores e atuantes da área começaram a despertar para a importância também dos cuidados psicológicos dessas pessoas vitimizadas. O foco inicial era o suporte individual, diagnóstico de quadros, né, e sinais psicológicos, muito focado aí no transtorno de estresse pós-traumático, principalmente, mas com foco muito individual. Nos últimos anos, com o desenvolvimento e o crescimento da psicologia de emergências e desastres, esse foco, além de passar do indivíduo, não só do indivíduo, mas passar também para comunidades afetadas, para os grupos, né, e até mesmo para as cidades, esse foco de intervenção, ele foi meio que distribuído também na parte de prevenção, na parte de redução de danos das pessoas vitimizadas, na parte de atendimento, de recuperação e de reabilitação das pessoas vitimizadas do desastre. Então, em primeiro lugar, a psicologia da emergência e desastre, com esse crescimento, esse desenvolvimento, saiu desse foco do atendimento só individual para o suporte da comunidade. Um ponto importante é, todos vão precisar do suporte psicológico? E a resposta é não. Segundo os estudos, existem 4 principais níveis de intervenções em situações de desastre. Tá? O primeiro nível, que é o nível básico, a base de uma pirâmide, vai aparecer aqui para você a imagem dessa pirâmide, é o nível de serviços básicos e de segurança ou de proteção. Esse primeiro nível,
como ele é a base, ele pega a grande maioria das pessoas vitimizadas por situações de desastre. Elas precisam de um suporte físico do ponto de vista de alimentação, do ponto de vista de investimento, muitas vezes perdem tudo, né? Todo o seu recurso de alimento, perdem muitas vezes o local do trabalho, perdem todas as suas economias, perdem inclusive as vestimentas, não tem nem com que se vestir. A gente tem visto aí nas divulgações que até água para beber está faltando no Rio Grande do Sul. Estão pedindo doações de água para beber. Então, está no nível básico. Segundo os estudos, esse nível básico, nível 1, ele atinge a grande maioria das pessoas que são vitimizadas em uma situação de desastre. E também a parte de segurança e proteção. Então, as primeiras ações é: eu preciso retirar as pessoas dos locais de risco. Tenho que levar elas para locais de maior proteção. Primeiro tenho que retirar elas, tenho que dar o suporte inicial, inclusive o suporte médico necessário para uma situação de emergência, atendimento de emergência. O segundo nível é o nível de fortalecimento da rede das comunidades e da busca da rede familiar. Nesse nível, que ainda não é um nível específico, podemos dizer assim, do ponto de vista psicológico, mas já é um papel muito importante do profissional de psicologia, como também no nível 1, psicólogo e a psicóloga pode contribuir com o suporte, né, atendendo as pessoas para esses atendimentos básicos, né. Aqui a gente vê que trabalha vários órgãos, vários profissionais de várias áreas atuando, distribuindo roupa, alimento, ajudando as pessoas a localizar onde são os abrigos. Então, tem várias formas de intervir nesse nível 1. No nível 2, há primeiro o rastreamento de grupos de comunidade de apoio, dos familiares das pessoas vitimizadas para dar o suporte àquelas famílias. Nesse nível 2, já se começa a ter um suporte para o processo de luto que as pessoas estão vivenciando. E aqui não só o luto do ponto de vista de ter perdido algum ente querido, né? Mas o próprio processo de ser vítima de um desastre envolve-se uma situação de luto. Inclusive orientações para as equipes de suporte, para as equipes de resgates, e também, quando atuam, elas acabam sendo também um tipo de vítima. Podemos já dizer até ser vítimas de terceiro grau. E apesar de elas não estarem sofrendo do ponto de vista direto, né, serem vítimas do evento, elas estão atuando com pessoas que foram vitimizadas e como seres humanos, aquilo abala, aquilo afeta ela também. Então, nesse nível 2 já se pensa em grupos de mulheres, em grupos de familiares para dar o suporte às pessoas que são vítimas das situações de desastre. O nível 1, serviços básicos e proteção, e o nível 2, apoio da rede comunitária e familiar, basicamente elas vão englobar aí praticamente todas as pessoas que foram afetadas pela situação de desastre. Faz parte, então, nesse processo do nível 1 e do nível 2, por isso que é importante o psicólogo já estar inserido nesses dois níveis, a identificação das pessoas que são mais vulneráveis, ou estão mais vulneráveis do ponto de vista de saúde mental. Ou seja, que estão apresentando um sofrimento mental e precisa já de uma atenção mais focada. É por isso que no nível 3 já surgem os apoios focados, porém ainda não especializados. Ou seja, você já vai trazer um apoio psicológico, você já vai trazer um olhar psicológico para parte das pessoas que demonstram uma maior vulnerabilidade, um maior sofrimento mental, mas você ainda não está fazendo um atendimento psicológico do ponto de vista propriamente dito. Segundo os estudos, em torno de 15 a 20% das pessoas que são vitimizadas por uma situação de desastre, elas vão precisar desse suporte, desse apoio mais focado. E um ponto que eu quero destacar aqui, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, é que a gente precisa ter cuidado com a metodologia da intervenção. Há alguns anos atrás, se defendia muito em situações de crise, de desastre, pelo menos hoje há um consenso pela grande maioria dos estudiosos, pesquisadores desse campo de atuação, se utilizava um briefing psicológico. O briefing psicológico, de uma forma geral, é uma técnica, é uma intervenção psicológica onde você favorece que as pessoas que estão que vivenciaram essa situação de crise, de emergência, de desastre, elas possam falar como elas estão se sentindo, quais são as suas emoções, suas situações, e o grupo dá um suporte, o próprio grupo dá um suporte aos membros. Segundo estudos mais recentes, o briefing psicológico, que é essa provocação para que as pessoas falem, para que elas possam mergulhar em si diante daquelas situações que está acontecendo, pode trazer certos riscos para algumas pessoas, inclusive com o desenvolvimento do estresse pós-traumático, ou pode reforçar esse quadro de estresse pós-traumático, e até mesmo os quadros de doenças emocionais, como doenças do humor e da ansiedade.
Muitos profissionais, durante esses anos, acabaram fazendo técnicas com um grupo inteiro que tinha vivenciado uma situação de emergência e desastre, sem identificar quem eram aqueles mais vulneráveis, mas aplicando técnicas psicológicas para todos. E isso trouxe alguns, podemos dizer assim, malefícios para algumas pessoas, trouxe algumas consequências, algumas sequelas psicológicas. Por isso, o método hoje mais recomendado para esses atendimentos nas primeiras horas, nos primeiros dias após, né, uma situação de desastre, é primeiro identificar quem são as pessoas mais vulneráveis, lembrando, em torno de 20% dessas pessoas, e dar o cuidado, né, psicológico através de uma metodologia chamada primeiros cuidados psicológicos, e não fazer as pessoas saírem falando, né, provocar que as pessoas falem sobre suas condições psicológicas, mas ter o foco nos primeiros cuidados psicológicos, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. O quarto nível de intervenção em situações de crise seria os serviços especializados, identificando aquelas pessoas que já demonstram uma certa vulnerabilidade, feito esse apoio psicológico, esse apoio mais focado, pensando aí nos primeiros cuidados psicológicos. Estudos apontam que de cada 100 pessoas vítimas de situações de emergência e desastre, de 3 a 4 delas vão continuar com um sofrimento psicológico, um sofrimento mental grave. E essas pessoas precisam sim de um acompanhamento, de um encaminhamento e de uma atenção mais especializada. E aqui a gente fala, inclusive, não só do atendimento psicológico. Muitas vezes precisam ser encaminhados também para outros profissionais de saúde mental e muitas vezes para dispositivos do próprio município, como CAPS, né, Centros de Atenção Psicossocial, e atendimento e acompanhamento por profissionais de psiquiatria. Esse seria o quarto nível de intervenção. Se nós formos pensarmos, então, de cada 100 pessoas vítimas de uma situação de desastre, de 3 a 4% dessas pessoas vão precisar ter um acompanhamento mais especializado, porque há uma desestruturação emocional, uma desestruturação mental tão grave que elas sozinhas, sem um suporte especializado, elas não vão conseguir lidar com a situação, manejar a situação, e se não tiver nenhuma intervenção, um acompanhamento especializado, vão ter um grande sofrimento psicológico, um grande sofrimento mental, podendo ter agravos de saúde após a situação de desastre. E aí, com o tempo, sem o suporte, esse quadro ainda pode ir agravando mais. A gente sabe que quanto mais tempo uma pessoa fica num episódio de um transtorno mental, de um adoecimento mental, mais difícil é a recuperação, mais difícil é o tratamento. Nós acabamos de falar que uma das intervenções mais recomendadas em situações de desastre, as pessoas vitimizadas, são os primeiros cuidados psicológicos. Pelo menos a literatura, as pesquisas têm apontado como essa uma das principais metodologias de intervenção mais assertivas. Claro que não é a única. Os primeiros cuidados psicológicos, como dito, vai abranger em torno de 15 a 20% das pessoas que foram vítimas, né, da situação de desastre e já demonstram algum sofrimento mental. A principal base desses primeiros cuidados psicológicos é uma intervenção não invasiva. O que seria isso? Você não vai procurar a pessoa e já começar a fazer uma exploração, perguntas, uma investigação do quadro psicológico dela. O principal foco dos primeiros cuidados psicológicos é um atendimento básico de suporte, não se confundindo com atendimento psicológico. E, inicialmente, esse atendimento ele vai ajudar você a identificar quem são aquelas pessoas mais vulneráveis, fazer esse rastreio, se colocar à disposição para escutar, né, para ouvir, para dar algum tipo de suporte àquela pessoa, mas deixando muito claro, deixando ela muito aberta para ela procurar se ela sentir a necessidade. Um ponto importante que, além do apoio, é um atendimento também educativo, porque nós vamos ajudar a orientar as pessoas a identificar os serviços que elas estão precisando, como se dá os encaminhamentos e as providências necessárias para atingir ali aquele nível de intervenção do nível 1 e do nível 2, né? Suportes básicos das questões de proteção e segurança e também do fortalecimento da rede de apoio, da rede familiar. Então veja que o olhar da psicologia nesse momento inicial é um olhar muito mais de cuidado, de suporte, mas também um olhar de respeitar a situação, o momento que a pessoa está vivenciando. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um artigo, para uma publicação que fala um pouquinho sobre os primeiros cuidados psicológicos. Então, nada de pegar, reunir todo mundo que vivenciou uma situação de desastre, de crise, reunir numa sala e começar a fazer técnicas, intervenções e vivências.
provocando aquelas pessoas para falarem. Não, primeiro você vai identificar quem são as pessoas que mais estão necessitando daquele suporte. Você vai trabalhar muito com conforto e você vai trabalhar com a escuta de suporte, com a escuta de proteção, sem pressionar as pessoas a falarem, a trazer suas questões psicológicas. Agora nós vamos trazer para você algumas dicas de como você, psicólogo e psicólogo, pode contribuir hoje, né, com essa situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, a primeira dica, você pode contribuir através do seu conhecimento, através das suas redes de apoio, através das áreas que você tem acesso, suas mídias sociais, a sensibilizar as outras comunidades, as pessoas, a ajudarem as vítimas daquele desastre, seja com doações, seja com algum tipo de outro suporte. Você pode fazer isso nas suas mídias, através de vídeos, né, educativos, orientativos de sensibilização, através de postagens. Você pode fazer divulgações dos locais, né, que estão precisando de algum tipo de doação, para isso buscando as informações nos caminhos adequados. Lembrando que, infelizmente, tem tido muitas fake news, né, recentemente relacionadas à situação, e a gente sabe que tem grupos de pessoas que se aproveitam disso para tirar proveito, muitas vezes para até ludibriar e causar algum tipo de fraude para as pessoas que querem ajudar. É importante também buscar informações dos caminhos, dos meios mais adequados. Segunda forma de você atuar, né, se você não está lá presente, é através dos atendimentos mediados por tecnologia. E aqui tem uma dúvida: é possível oferecer atendimento online para as pessoas vítimas de desastres? Você aí na sua cidade, no seu estado, que não seja o Rio Grande do Sul, querendo ajudar pessoas que estão nas cidades mais afetadas, ou até mesmo você, profissional de psicologia, que está no estado do Rio Grande do Sul, mas num local que não tão próximo das pessoas vitimizadas, sim, é possível. Lembrando que nós temos a resolução do Conselho, né, de atendimento mediado por tecnologia, a resolução 11 de 2018, e nessa resolução há uma restrição para os atendimentos, vou chamar atendimento online, tá? Mas atendimento mediados por tecnologia, há uma restrição desses atendimentos em situações de desastres ou pessoas que estão em crises, tá? Esse foi a primeira orientação do ponto de vista de resolução do Conselho, e tem muitos colegas aí divulgando, né? Muitas vezes com a boa vontade, mas às vezes sem ter o conhecimento mais preciso, de que não pode ser feito atendimentos online em situações de desastre. O próprio Conselho Federal, quando isso aconteceu, uma das grandes crises que nós tivemos de saúde, né, em 2020, 2021 e 2022, a Covid, né, em 2020, o próprio Conselho publicou uma resolução, a 04 de 2020, que permitiu, em situações de crise, de emergência, de desastre, os atendimentos mediados por tecnologia, porque senão ninguém ia conseguir prestar serviços na pandemia, porque ninguém nem podia sair de casa, nem podia fazer o atendimento presencial. Ponto importante que a resolução, ela traz nos seus últimos artigos, que a resolução mantém, né, a sua vigência durante a pandemia e até sair uma nova resolução que disciplina ou que revogue o que essa resolução ela traz como direcionadores éticos do exercício da psicóloga e do psicólogo. Até então, a resolução 04 de 2020 está em vigor. Então, a 11 é a primeira resolução, mas a 04 de 2020 veio depois e ainda está em vigor. Então, sim, é possível prestar serviços mediados por tecnologia, que a gente chama de atendimento online, em situações de emergência e desastre. Então, você pode sim também contribuir atendendo, prestando algum tipo de suporte às famílias, às comunidades, às pessoas vitimizadas dos desastres lá do Rio Grande do Sul, das enchentes. Mas lembrando, não é porque você pode que quer dizer que você está pronto para fazer. É importante, primeiro, você entender, dar uma lida, conhecer, dar uma pesquisada sobre essas intervenções psicológicas em situações de emergência e desastre. Por isso que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo três links para você. Um do CREPOP, do Conselho Federal de Psicologia, que são diretrizes éticas para o exercício, né, das psicologias de crise, emergência e desastre. O outro vai ser um resumo dessas próprias diretrizes para outro conselho regional de psicologia que foi publicado, se não me engano, no Conselho do Paraná. E vou deixar para você também um outro artigo sobre intervenções psicológicas. Lembrando que o primeiro foco, hoje o mais defendido, é os primeiros cuidados psicológicos.
Mas, além disso, é muito importante que você conheça a rede de apoio, as redes de apoio da região onde essas pessoas vão estar. Por isso é importante você entrar em contato, se for o caso, com o conselho da região, entrar em contato com os serviços de políticas públicas, informando que você vai prestar esse suporte, esse serviço, que você gostaria de algumas orientações. E aí, lembrando, de cada 100 pessoas vitimizadas de uma situação de emergência e desastre, em média, 20% delas vão precisar de um apoio mais focado, mas ainda não especializado. Você já pode ajudar nesse apoio, tá? Desde que você não trabalhe com brief psicológico, não é recomendado. E desses 20%, né, vai sobrar aí uns 3 a 4% das 100 pessoas que foram vitimizadas, né, ou seja, 3 a 4% da população vítima do desastre, que vão precisar sim de um suporte especializado. E aí é por isso que é muito importante você ter um mapeamento adequado da rede. Você vai encaminhar ele para onde, para quem? E para isso é importante se informar. O último cuidado ético que você precisa ter é, para você atuar com atendimento online, você precisa ter seu cadastro no EPC do Conselho Federal. Você precisa garantir que a tecnologia que você vai estar utilizando vai estar adequada para aquele serviço. E você precisa sim ter a garantia de que aquela pessoa que você está atendendo, ela vai se beneficiar daquele atendimento e não do atendimento presencial. Atendendo aquela pessoa, você vê que há um quadro de crise mais intenso, um sofrimento mental mais intenso, é recomendado que você encaminhe para um atendimento presencial de suporte, porque ela vai precisar de atendimento da rede especializada. E aí, mesmo você estando em outro estado, você precisa sim estar preparado para saber para quem encaminhar, para qual rede de suporte de apoio encaminhar. Bem, estas são as principais dicas e orientações que eu queria trazer para você sobre a psicologia de emergência e desastre, sobre a possibilidade que você tem sim de prestar apoio, suporte psicológico, mesmo que à distância, né, através de um atendimento online. Mas lembre-se, com muito cuidado, com muita ética, conhecendo a rede, conhecendo para quem encaminhar, sabendo dos meios mais adequados para fazer essas intervenções. Eu desejo para todos os nossos amigos, amigas, cidadãos, né, os brasileiros e brasileiras que estão vivenciando essa grande tragédia lá no Rio Grande do Sul, muita força, muita fé. Nós vamos estar aqui ajudando à distância, orando por vocês, e a psicologia nessa hora se faz muito presente. E força aí, Rio Grande do Sul. Nos vemos no próximo programa.